Oi, gente. Gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, né, para continuar o estudo do nosso livro maravilhoso do Augusto Cury, 12 semanas para mudar uma vida. E hoje, no capítulo 8, parte 1, nós vamos falar sobre a arte de ouvir e a arte de dialogar. A arte de ouvir é 1. A arte de se esvaziar para ouvir o que os outros têm para dizer e não o que queremos ouvir. 2. A capacidade de se colocar no lugar dos outros e perceber suas dores e necessidades sociais. 3. Penetrar no coração psíquico e desvendar as causas da agressividade, da timidez, da angústia, dos comportamentos estranhos. 4. Interpretar o que as palavras não disseram e o que as imagens não revelaram. 5. Ter a sensibilidade para respeitar as lágrimas visíveis e perceber as que nunca foram choradas. A arte de dialogar é 1. A arte de falar de si mesmo. 2. Trocar experiências de vida. 3. Revelar segredos do coração. 4. Ser transparente, não simular os sentimentos e as intenções. 5. Não ter vergonha das suas falhas, nem medo dos seus fracassos. 6. Respeitar os limites e os conflitos dos outros, não dar respostas superficiais. 4. O diálogo interpessoal que cruza os mundos psíquicos e implode a solidão. Muito maravilhoso, né? E nós vamos aprender agora com Augusto Cury, né, a saber como nós devemos ouvir e como nós devemos falar, que é uma arte, né? Então vamos lá? A arte de ouvir e de dialogar são duas das mais nobres funções da inteligência. Elas são cultivadas no terreno da confiabilidade, da empatia e da liberdade, onde há falta de confiança, muitas cobranças excessivas e controle social. Essas duas preciosas artes da inteligência não sobrevivem. As duas artes se completam, uma depende da outra. Quem não aprende a ouvir nunca saberá dialogar. Quem não aprender a falar de si mesmo nunca será um bom ouvinte. Então, para a gente saber ouvir as pessoas e ter os ouvidos atentos ao clamor, ao que aquela pessoa está falando ali para nós, nós também temos que falar. Nós temos que falar das nossas dores, das nossas falhas, temos que falar de coisas boas. Sim, é muito bom falar de coisas boas, mas nós devemos falar também dessas áreas onde nós somos fracos, né? Porque é aí que as pessoas crescerão, porque elas vão ver que apesar das suas falhas, elas são pessoas normais como todas as outras, né? Que elas têm problema. A relação conjugal. Grande parte dos casais desenvolve uma grave crise afetiva porque não aprende a arte de ouvir e dialogar. Sabem conversar, mas não sabem falar de si mesmo. Sabem ouvir sons, mas não a voz da emoção. Têm ousadia para brigar, mas têm medo de falar dos próprios sentimentos. Ficam anos juntos, mas não se tornam grandes amigos. Um relacionamento saudável é aquele onde você pode falar das suas dores, das suas emoções, onde você pode falar do que você tem de mais profundo escondido aí, que às vezes você nunca falou para ninguém, mas você pode falar com o seu cônjuge. Então esse é um relacionamento saudável, né? Quando você pode compartilhar não só as suas alegrias, mas as suas dores, as suas emoções mais escondidas que você nunca falou para nenhuma pessoa. Esse é um relacionamento saudável. Isso é o maravilhoso do casamento, quando vocês se tornam, além de um casal cheio da graça, do amor, cheio de uma amizade sincera, compreensível, que sabe compreender as dores e as emoções um do outro. A personalidade é uma grande casa. A maioria dos maridos e esposas conhece no máximo a sala de visita um dos outros. Conhece os defeitos de cada um,
mas não às áreas mais íntimas do seu ser. Discutem problemas, mas não se tornam cúmplices da mesma aventura. Não revela suas mágoas, não falam dos seus conflitos, não aponta suas dificuldades. Nós temos que aprender isso como cônjuge, né? A gente tem que aprender a compartilhar um com o outro as nossas dificuldades, os nossos conflitos, as nossas mágoas. Nós temos que nos abrir um com o outro e não deixar nada escondido, porque o que fica ali escondido, um dia ele vai vir à tona, né? Às vezes através de uma explosão, através de um momento mal ali. Então é melhor que o nosso cônjuge ele nos conheça completamente. Nós temos que ter essa arte do diálogo, né? De falar sobre nós mesmos, de falar sobre as nossas diferenças, de falar sobre aquilo que nos aflige, né? Porque assim nós seremos não somente um casal ali onde compartilha uma casa onde ninguém conhece um outro, mas nós seremos um casal onde nós teremos um vínculo de amizade tão perfeita, cheia do amor de Deus, onde nada vai nos destruir com a graça de Deus. Se você quer cultivar o amor, o melhor caminho não é dar caros presentes, mas dar uma joia que não tem preço, o seu próprio ser. A arte de ouvir refresca a relação e a arte de dialogar nutre o amor. Quem desejar cultivar o amor precisa ter coragem para fazer pelo menos 4 importantes perguntas durante toda a vida à pessoa que ama. Quando eu o decepcionei? Que comportamentos meu o aborrecem? O que eu devo fazer para torná-lo mais feliz? Como posso ser uma amiga melhor? Né? Você já fez essa pergunta para o seu cônjuge? Você tem coragem de fazer essa pergunta para o seu cônjuge? Pense sobre isso, medite sobre isso. Se você nunca fez, comece a pedir o Espírito Santo, né, para gerar isso dentro de você. E tenha coragem de fazer a pergunta, mas também seja um ouvinte de excelência. Saiba ouvir a resposta. Não se arme para ouvir a resposta, porque se você, na hora que ouvir a resposta, for algo que não te agrada, que às vezes vai mexer com o seu emocional, você pode pensar assim, ai meu Deus, mas ele falou isso de mim, então quer dizer que eu sou essa pessoa, assim, será que eu não tenho transmitido esse amor? Ou será que eu aborreço ele nessa área? Ah, eu estou muito triste. Então, controle as suas emoções, tenha ouvidos afinados para saber ouvir, filtrar, e aquilo que você que o seu cônjuge falou e que você não gostou, procure pedir o Espírito Santo para te dar sabedoria, para que você mude naquilo, se realmente aquilo acontece, né? Belos casais com belos começos têm tristes finais, porque não treinam ser amigos, não treinam trocar experiências. São ótimos para defender seus pontos de vista, mas raramente reconhecem seus erros, né? Como nós sabemos justificar o nosso ponto de vista. Eu vejo dessa maneira, porque dessa maneira é assim, e nós sempre temos uma justificativa, né, muito boa para os nossos erros, para onde nós somos falhos, né? E a gente começa a imaginar que a gente não deve errar. E não é assim, nós erramos, aí nós consertamos aquele erro, aí nós não erramos mais naquilo, mas sempre nós teremos coisas a ser reparadas, a ser consertadas, a ser mudadas, a ser transformadas para melhor. E guarde isso no seu coração. Quem não erra? Quem não tem atitudes tolas? Ganham batalhas, mas perde o amor. Por que não saber falar de si mesmos? Por que tem medo de ser criticados, incompreendidos, ridicularizados? Tem medo da guerra emocional que se instala quando fala os segredos do coração, quando comentam sobre os reais sentimentos, né? Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir
uma crítica e não deixar aquilo afetar o nosso emocional, não deixar aquilo nos entristecer a ponto de mexer com a nossa estrutura psicológica, a mexer com a nossa estrutura emocional, a ponto de a gente agir de uma maneira que é visível que aquilo trouxe um desequilíbrio para nós. Que a gente possa aprender a ouvir críticas e permanecer firmes e permanecer equilibrados emocionalmente. Para dialogar, é necessário não ter medo de reconhecer as próprias falhas, nem ter vergonha de si mesmo. Para ouvir, é necessário não ter medo do que o outro vai falar. É preciso cumplicidade. Uma das coisas mais relaxantes de uma relação é ter a convicção de que não somos perfeitos, é saber que precisamos um do outro. Guarde isso no seu coração, para que você tenha relacionamentos saudáveis, seja com seu cônjuge, seja com amigos, seja com colegas de trabalho, com filhos. Você vai ter relacionamentos saudáveis quando você entender que você não é perfeito, né? E que você tem falhas, tem erro e que você precisa um do outro, que você não vive sozinho. Você precisa de amar e ser amado, você precisa de aceitar e ser aceito. Só que ser aceito não é aquele peso de que você tem que fazer tudo perfeito para que você seja aceito. Ser aceito é você fazer aquilo que o Espírito Santo te conduz a fazer, sem pensar se a outra pessoa vai estar, se aquilo vai estar agradando, se aquilo vai estar, como que aquela pessoa vai estar te julgando. Não viva debaixo de um jugo de julgamento, mas viva debaixo das mãos do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que te conduz a tudo aquilo que é propósito dele. Brinquem mais um com o outro, sonhem juntos, reclame menos, agradeçam cada pequeno gesto que seu marido ou sua esposa lhes fizerem. Então, nós temos que aprender a reclamar menos, a ver somente as falhas e os defeitos e a ter mais gratidão. A relação entre pais e filhos e professor e aluno. Em nossas pesquisas, detectamos 7 hábitos dos pais brilhantes. Comentarei aqui alguns deles. Bons pais atendem, dentro das suas condições, os desejos dos seus filhos. Fazem festas de aniversários, compram tênis, roupas, produtos eletrônicos, proporcionam viagens. Pais brilhantes dão algo incomparavelmente mais valioso a eles. Dão sua história, as suas experiências, as suas lágrimas, o seu tempo. Os pais que dão presente para os filhos são lembrados por horas e dias, mas os pais que dão seu ser a eles se tornam inesquecíveis. Você quer ser um pai ou uma mãe inesquecível? Tenha coragem de dialogar sobre os dias mais tristes da sua vida com seus filhos. Tenha ousadia de contar suas dificuldades e derrotas do passado. Fale das suas aventuras, dos seus sonhos e dos momentos mais alegres da sua existência. Deixe-os conhecer você. Nossa, isso aqui é muito maravilhoso. Muitos filhos, ele não conhece os pais. Ele não conhece o seu passado, ele não conhece suas dores. E por ele não conhecer, às vezes ele não compreende certas reações dos seus pais. Então, tenha esse relacionamento maravilhoso com seus filhos. Fale para os seus filhos do seu passado. Por mais que isso você pense, mas que vergonha de sentar com o meu filho. Não. A verdade, sabe? A transparência, ela sempre vai trazer luz para os relacionamentos. Ela sempre vai trazer a presença de Deus para os relacionamentos. Porque a transparência, ela sempre traz o quê? A verdade. E a verdade, ela sempre vai prevalecer. Porque se um dia alguém chegar e falar algo sobre você, sobre o seu passado, sobre algo que você já fez, seu filho vai pensar assim, nossa,
Graças a Deus, meu pai, minha mãe, meus pais são maravilhosos, porque eu já sabia disso. A gente tem um relacionamento de amizade, de cumplicidade, de graça, de amor, da presença de Deus. Nós somos uma família transparente, onde nós nos conhecemos uns aos outros, onde não existe segredo, porque aonde existe segredos, existe desconfiança e não há fidelidade neste lugar. Porque na família não pode haver segredo, mas tem que haver cumplicidade, confiança e amor. Não esqueça disso. Compartilhe, por mais triste que seja, mas deixe seus filhos conhecer as suas histórias, até para ele entender o que acontece dentro da sua casa e por que às vezes você tem determinadas reações, e para eles verem que você foi curado e transformado pelo poder e o amor de Deus que habita sobre você, sobre a sua vida. Não seja um educador que critica os erros dos jovens, que aponta a ansiedade deles e faz prolongados discursos de que eles não o valorizam. Não reconhece o quanto você se desgasta por eles. Pais e professores no mundo todo fazem isso, sem resultados. Encante seus filhos e seus alunos diariamente. Diga coisas que você nunca disse. Elogie mais, critique menos. Exalte cada pequeno gesto afetivo e inteligente deles. Pergunte sobre seus sonhos e seus medos. Pergunte o que você poderia fazer para ser mais amigos dele. Um diálogo nesse nível evita suicídios, supera traumas, abre avenidas para o prazer de viver. Se você errar, dê o exemplo, peça desculpas, reconheça seus erros. Tais atitudes não o farão perder a autoridade, mas construirão a verdadeira autoridade, a autoridade que harmoniza e desenvolve a arte de pensar. Nossa, que maravilhoso, né? Então, conte para seus filhos, para seus alunos, se você é um professor, fale para eles sobre medo. Fala que o medo, às vezes ele nos segue mesmo, ele nos cerca, mas coragem, eu aprendi que coragem não é ausência de medo, coragem é você ir apesar do medo, porque você sabe que existe um Deus que te sustenta e que ele anda junto com você e que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Então, quando você ouvir sobre os medos, sobre as falhas dos seus filhos, dos seus alunos, não os critique. Você pode até ajudá-los a vencer, mas primeiro elogie, fale de algo bom que ele fez, parabenize ele por algo bom. Aí sim, depois você faça um comentário sobre os erros e aonde ele pode melhorar para que isso seja mudado. A dependência na espécie humana e as lições de vida. Muitos pais trabalham para dar o mundo aos seus filhos, mas se esquecem de abrir o livro da sua vida para eles. Muitos professores dão milhões de informações lógicas para seus alunos, mas nunca contaram os capítulos da sua história. Infelizmente, a família moderna tem se tornado um grupo de estranhos. Pais e filhos respiram o mesmo ar, se alimentam da mesma comida, mas não desenvolvem a arte de ouvir e dialogar. O mesmo processo tem acontecido nas escolas. Usa a memória das crianças como um depósito de informações. O excesso de informações gera falta de deleite de aprender e ansiedade. A educação tem de se humanizar. Professores e alunos ficam anos juntos, sem cruzar suas histórias, sem aprender lições mútuas de vida. O resultado? Os alunos saem das universidades com diplomas nas mãos, mas despreparados para lidar com fracassos, decepções, desafios e confrontos. E isso é verdade, porque nós vemos jovens, que saem das universidades e que eles não sabem lidar com o fracasso. Quando eles se deparam com uma situação de fracasso, aí eles querem desistir de tudo, eles querem desistir da vida. Por quê? Porque no convívio dele, nesses anos que ele viveu ali, ele nunca ouviu, às vezes, a história de um professor que fracassou, mas que se levantou, diante daquele fracasso, diante daquela história ruim que aconteceu e teve forças para prosseguir e viver uma linda história e fazer algo novo, diferente, algo e ser uma pessoa equilibrada.
Então, guarde isso no seu coração. Conte histórias para seus alunos. Conte histórias de quanto foi difícil você estar aonde você está hoje, mas que você conseguiu, porque você sempre decidiu permanecer, você sempre escolheu permanecer de pé diante dos dias maus, diante das situações ruins. Para finalizar, gostaria de dizer que se você quiser ter uma família perfeita, filhos que não o decepcione, alunos que não o frustrem e colegas de trabalho que não o aborreça, é melhor mudar-se para outro planeta. Nunca critique alguém antes de valorizá-lo. Não poucas vezes errei por apontar primeiro o erro dos outros, inclusive das minhas queridas filhas. Finalmente, aprendi que primeiro devemos elogiar, conquistar o território da emoção, para depois conquistar os terrenos da razão. Então, quando você tiver algo para falar, uma crítica para fazer a respeito de alguém, né, eu até falei isso aqui no início, primeiro elogie aquela pessoa, mostre as coisas boas que ela tem e depois sim você mostre aonde ela precisa mudar, né? Grave isso, guarde isso no seu coração. Grave esta pérola. Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Transforme a relação com as pessoas que você ama numa grande aventura. Que maravilha, né? E aqui nós concluímos o capítulo 8, parte 1 deste livro. E eu quero, nesse momento, orar por você que está aqui ouvindo este áudio. Eu quero orar por você que tem dificuldade de falar, que às vezes você tem dificuldade de expressar seus sentimentos. E quero orar por você também que tem dificuldade de ouvir, que não gosta de ouvir, que fala muito, mas não gosta de ouvir, para que o Espírito Santo de Deus traga um equilíbrio sobre a sua vida. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, Papai, eu coloco cada vida que está aqui presente agora, ouvindo este áudio, Paizinho, na Tua presença. Pai, coloca palavras de sabedoria na boca dessa pessoa, que quando ela for falar, Pai, que o rio de água viva do Senhor flua sobre a vida dessa pessoa, trazendo sabedoria, trazendo palavras sábias, trazendo palavra de crescimento, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, que a boca dessa pessoa seja o canal do Senhor aqui na terra, ó Pai, para trazer vida aos que te ouvem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa, Pai, tenha sabedoria quando ela for falhar de falhas das outras pessoas, Pai. Que sempre ela use o amor, porque o amor, ele sempre constrange, Pai. O amor do Senhor nos constrange e que o amor do Senhor possa constranger através das palavras que nós vamos falar às pessoas que nós amamos. Pai, eu te apresento também, ó Deus, cada uma das pessoas que estão aqui que tem dificuldade de ouvir. Pai, que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam atentos a Ti e atentos a cada palavra, ó Deus, que nós vamos ouvir das pessoas. Que nós saibamos, Pai, filtrar as palavras e não deixar aquilo, ó Deus, entrar para o nosso coração, Senhor, quando o que nós ouvirmos não nos agrada e gerar mágoa e gerar rancor, mas que nós possamos, ó Deus, ouvir e nos tornar, Pai, um ouvinte de excelência e saber que tudo coopera para o seu bem, que em tudo há as mãos do Senhor. E quando algo, ó Deus, que nós ouvirmos, ó Deus, trouxer tristeza ao nosso coração, que essa tristeza não venha se transformar em amargura e venha trazer, ó Deus, morte, ó Deus, mas que tudo que nós ouvirmos, ó Deus, traga vida, amor, graça e sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero louvar e agradecer a você que esteve aqui até o final desse áudio, né? Que Deus continue te abençoando, cuidando de você e te fazendo a cada dia mais um sábio, um ouvinte de excelência e uma pessoa que saiba dialogar e que a sua boca seja um canal de Deus aqui na terra, em nome do Teu Filho Jesus. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, seja um canal de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família.